Pronto, desembargador, está gravando. Bom dia a todos, meus cumprimentos já formulados antes da gravação. Os cumprimentos ao desembargador Raimundo Alencar, doutor Francisco Gomes da Costa Neto, doutor Fernando Belo Ferro Gomes, doutor Marcelo Sequeto. Cumprimentando também a nossa secretária, declaro aberta a sessão do dia de hoje e solicito à senhora secretária que proceda a leitura do resumo da ata da sessão anterior. Pronto. Bom dia a todas, a todos. Ata da segunda sessão ordinária de julgamento da Quarta Câmara de Direito Público por videoconferência, realizada no dia 8 de março de 2023, disponibilizada no dia 9 de março de 2023, publicada no dia 10 de março de 2023, no Diário da Justiça número 9.547, e até a presente data não foi impugnada. Passa a apreciação de Vossa Excelência. Não havendo impugnação à ata, ela será assinada oportunamente. Gostaria de informar que os processos de número 3 e 4 de relatoria do desembargador Fernando Lopes, que ficou a eles vinculado, Sua Excelência se deu por suspeito em ambos os processos e será devidamente redistribuído para outros relatores. Muito bem, então, fica o registro e podemos passar, desembargador Alencar, o primeiro processo da pauta de relatoria de Vossa Excelência. Sem áudio, Vossa Excelência. Sim, presidente. Pode apregoar, por favor. Então, processo de apelação civil, número 081-263, 081-2623. Origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante FPS, advogado Francisco dos Santos Mesquita, apelado Fundação Piauí Previdência e Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí. Desembargador Oliveira, tem pedido de sustentação nesse processo do doutor Marcelo Sequeto. Perfeito. O relator desembargador Raimundo da Costa Alencar, e havendo sustentação oral a ser proferida, vou passar a palavra ao doutor Marcelo Sequeto, pelo prazo. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-los, desejar um bom trabalho a todos nós, excelentíssimo senhor desembargador Oliveira, presidente da Quarta Câmara de Direito Público, meus cumprimentos, também ao excelentíssimo senhor desembargador Alencar, cumprimento igualmente o eminente doutor Costa Neto, compondo também a Quarta Câmara de Direito Público, nosso ilustre representante do Ministério Público de volta aqui à Câmara, doutor Fernando Belo Ferro Gomes. Aqui quero parabenizar pela assunção aqui da função de corregedor junto ao Ministério Público, desejando sucesso a Vossa Excelência, doutor Fernando, à frente dessa importantíssima função. Doutora Isabel, secretária dos Trabalhos aqui da Câmara, demais servidores aqui da Justiça, colegas advogados eventualmente presentes, bom dia a todos, bom trabalho a todos nós. Senhor presidente, demais julgadores, trata-se de mandado de segurança impetrado na origem pelo... Estou aqui com a pauta, o nome está abreviado, o nome do apelante, mas, enfim, mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver corrigido o valor pago a ele, atinente à rubrica gratificação de representação de gabinetes. O impetrante, ele narra que
trabalhou na companhia de guarda do Palácio do Governo e, em razão desse labor, recebia uma gratificação especial, chamada gratificação de representação de gabinete, que teria se incorporado a seus proventos quando da passagem à atividade. E aí o impetrante, em sua narrativa, segue dizendo que, ao longo do tempo, essa rubrica sofreu um reajuste para o pessoal da ativa, que, entretanto, isso não veio a ser observado em seus proventos, né? Então, alega que o valor da parcela estaria lhe sendo pago de forma incorreta há anos. Então, esse é o pleito, de ver corrigido o valor dessa rubrica. E aí, observa-se que, em sentença, a pretensão foi julgada improcedente. A razão de manter-se a decisão de improcedência é a mesma que pautou e que vem pautando as decisões do Egrégio Tribunal de Justiça, senhor presidente, eminente desembargador Alencar, relator desse processo, e doutor Costa Neto, que entendem que aquela gratificação chamada adicional por tempo de serviço, ela não pode acompanhar a evolução do soldo ou do vencimento básico, porque desde o ano de 2003, pela Lei Complementar 33, Lei Complementar 33 de 2003, houve a desvinculação de toda e qualquer rubrica que era paga ao servidor, que estava ali atrelada ao vencimento básico do cargo. Então, a partir desse ano, a partir dessa lei, houve essa desvinculação. Então, a mesma razão que inspira essas decisões de todas as câmaras de direito público, julgando improcedente as pretensões de recálculo do ATS, adicional por tempo de serviço, que antes era uma expressão percentual do vencimento básico do cargo, a mesma ratio, né, quer dizer, a mesma razão, ela inspira aqui nesse processo, que deve também inspirar a decisão de improcedência, para se manter a sentença. Isso porque, como sabemos, não há direito adquirido a regime jurídico. Isso o Supremo Tribunal Federal já proclama há bastante tempo, inclusive cristalizando esse entendimento em duas teses de repercussão geral, número 24, tema 24 e tema 41. Ambos dizem não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimento, e que foi o que se observou no caso recente. Não há aqui alegação de decesso remuneratório. Apenas o autor, impetrante, se queixa de que não teve o aumento que esperava, né? Criou-se uma expectativa de um aumento, mas decesso, propriamente dito, não há. Decesso nominal da remuneração. Então, preservada rigorosamente a irredutibilidade remuneratória, nada há que se fazer em relação ao reajuste aqui indicado dessa rubrica. E aí, só para reforçar, eu me reporto ao dispositivo que diz, da Lei Complementar 33 de 2003, artigo 5º, fica vedada a vinculação de quaisquer vantagens remuneratórias ao soldo dos cargos dos policiais militares, bombeiros militares do Estado do Piauí. E o parágrafo 6º, parágrafo 2º diz, a vedação deste artigo aplica-se aos proventos de inatividade, que é o caso do impetrante. O artigo 6º é mais enfático, deixando bastante claro o alcance dessa vedação, que era genérico, no artigo 5º, e o artigo 6º especifica, esmiuça a vedação, dizendo, a vedação do artigo 5º aplica-se, dentre outras, as seguintes vantagens. Inciso 5º, gratificação de representação, que é a rubrica aqui, em relação ao qual o impetrante e apelante visa, né, espera ver reajustada. Então, pela simples leitura desse dispositivo, que tem alcance tanto para o pessoal civil quanto para o pessoal militar, vê-se que qualquer rubrica restou desatrelada do vencimento / soldo do cargo. E mais à frente, e posteriormente, portanto, em relação a essa lei de 2004, Código de Vencimento da Polícia Militar, há aí o regime jurídico de absorção de toda e qualquer vantagem que era paga, né, de
forma destacada do vencimento, ela é absorvida no soldo, né? O artigo 77 da Lei Estadual 5.378 de 2004, que fixa o Código de Vencimento, né, da Polícia Militar, estabelece que o soldo criado nesta lei compreende e absorve os valores da gratificação de representação, da gratificação de função policial, risco de vida, indenização de compensação orgânica e indenização de auxílio moradia. Enfim, há vários dispositivos, eu irei me abster aqui da respectiva leitura para não cansar e por entender ser desnecessário, tendo em vista que o panorama normativo aqui já descortinado e aqui referido já é suficiente para se concluir pela improcedência da pretensão, razão pela qual eu passo apenas a uma citação de um aresto aqui recente do Agreste Tribunal de Justiça sobre um pleito idêntico, senhor presidente. Trata-se aqui da apelação civil 081-13-12, dígito 37/2017, da 6ª Câmara de Direito Público, da relatoria do eminente desembargador Ivan Lopes, em que o militar, né, aposentado, pretendia ver reajustado idêntica rubrica, gratificação de representação, que é a mesma aqui vindicada, né, o seu aumento. No caso. Então, diz a ementa, bastante curta a passagem, por isso peço venha para breve leitura para me encaminhar final. Apelação civil, mandado de segurança militar reformado, pretensão de reajuste e gratificação, representação, relação de trato excessivo, súmula 85 do STJ, prescrição do fundo de direito não configurada, vantagem de natureza pró-labore, faciendo desvinculação e absorção da gratificação pelo soldo, vantagem devida aos inativos, reajuste sem embasamento legal, apelo improvido. Então, diante dessas considerações e de todo o tratamento normativo que a legislação do Estado do Piauí traz, deixando bastante categórica a desvinculação dessa rubrica em relação ao soldo, que não acompanha a evolução do soldo, e atualmente se fala em subsídio, né, posto ter havido a mudança do regime remuneratório dos militares, tendo em vista a ausência de direito adquirido a regime jurídico, se requer o desprovimento do apelo autoral. Muito obrigado. A palavra retorna ao desembargador Alencar. Obrigado, presidente. Presidente, o relatório está disponibilizado aí, quero acreditar, e nós, por ele, constatamos, né, como melhor dizendo, se pode constatar que o Ministério Público não opina, entende que não é o caso de intervenção do Ministério Público, embora, né, eu pense o contrário, já que se cuida de mandado de segurança, embora em apreciação de recursos, mas tudo bem. Eu tenho que ressaltar isso. Há uma preliminar de legitimidade passiva, presidente, e doutor Costa Neto, o doutor Fernando Ferro Gomes bem sabe disso. Nós temos aqui considerado sempre o Estado do Piauí parte legítima, conjuntamente com a Fundação Piauí Previdência, para figurar no polo passivo de ações que versem não apenas questões relacionadas com assistência médica previdenciária propriamente dita, mas essas aí não, essas questões aí a gente deixa, obviamente, né? Eu entendo, consequentemente, que a legitimidade pertence apenas à Fundação Piauí Previdência. Mas aqui, o que está querendo é uma questão remuneratória, né? Melhor dizendo, é uma pretensão remuneratória, que, obviamente, caberia à Secretaria de Administração, que, inclusive, cujas atribuições assambarcam as próprias, né, a própria estrutura da Fundação Piauí Previdência, leva a gente sempre aqui nesta Câmara de Valdo Oliveira, no Senado de Vossa Excelência, a entender, a Vossa Excelência pertencer, melhor dizendo, que hoje Vossa Excelência nos dá a honra de compor aqui a 4ª Câmara, entendendo que o Estado do Piauí tem sim legitimidade. Acontece o seguinte, o juiz, né, excluiu o Estado do Piauí. Muito bem. Ora, na medida em que excluiu, se nós fôssemos aqui
impor a vinda do Estado do Piauí através da Secretaria de Administração ao processo, nós teríamos que deslocar a competência para o tribunal. Anular-se-ia todo o processo e levaríamos para o tribunal. Isso aí, obviamente, iria emperrar, digamos assim, o andamento de um recurso que pode perfeitamente ser digamos, decidido neste momento, presidente e doutor Costa Neto, decidido nesse momento, na medida em que, se mantivermos a sentença, nenhum prejuízo haverá para o Estado do Piauí, na medida, e para a Fundação Piauí Previdência, que o juiz negou a segurança ao recorrente. Então, eu entendo que, a despeito, eu não estou aqui, doutor Marcelo, que amanhã, Vossa Excelência, sempre muito perspicaz, poderia dizer, olha, em situação anterior, reconheceu-se que a Fundação Piauí Previdência sim, apenas ela parte legítima, E para afastar esse argumento lá na frente, porque eu sempre vou entender que, em se tratando de questões que afastem apenas a questão, repito, previdenciária propriamente dita, fornecimento de medicamento, internação, essas coisas, enfim, que não impliquem em questões remuneratórias, aí sim, o Estado do Piauí realmente não tem legitimidade. Pois bem, então, presidente, eu vou considerar que a preliminar está prejudicada, certo? Na medida em que o juiz, na própria decisão, considerou especificamente a Fundação Piauí Previdência como parte legítima para esse processo. Eu voto no sentido, portanto, de que se reconheça o Estado do Piauí parte legítima passiva. Pela prejudicialidade. Melhor dizendo, voto pela prejudicialidade da preliminar, nada disso. Voto pela prejudicialidade da preliminar. Certo? Acompanho e ouço o doutor Costa Neto. Acompanho o voto do relator. Prossiga, então, prejudicada a preliminar, há uma alegação de prescrição, que o Estado suscita. Na verdade, o Estado suscita essa penalidade de prescrição, o presidente doutor Costa Neto, alegando que já estaria fulminada a pretensão do apelante pela prescrição quinquenal, prevista lá no decreto 20.900, 20.000... Me socorre aí, doutor Marcelo. 20.910, sei lá. 32. 20.910 de 32? 32, não é, doutor Fernando? Pois bem. Na verdade, eu vou discordar da alegação de prescrição, presidente doutor Costa Neto, porque aqui a gente não tem vantagem, digamos assim, inteira que deixou-se de receber há 5 anos atrás. O que se tem aqui é uma supressão de vantagem, em tese. Tem-se uma supressão de vantagem. Implica dizer que, como nós sabemos aqui, os tribunais superiores têm entendido que, em se tratando de supressão de vantagem, a lesão de direito se renova a cada ano. E, sendo assim, portanto, em sendo pretensão que a Sambarca eventual supressão de vantagem, eu entendo que a prescrição não se consuma, ok? E voto no sentido de que afaste a prescrição, perdão, afaste a preliminar de prescrição, prejudicial de mérito, no caso. Presidente, é o meu voto com relação à preliminar de prescrição. Está sem som, presidente. Também afasta a preliminar, excelência. E ouço a posição do doutor Costa Neto. Sigo o eminente relator de modo a não conhecer prejudicial a prescrição no fundo de direito de ser relação de trato sucessivo. Afastar, doutor Costa Neto, na verdade. Afastar a prescrição. Prossiga. Afastar a prescrição. Muito bem. No mérito, aí sim a sorte só corre ao Estado, presidente, doutor Costa Neto. De fato, pela explanação que o doutor Marcelo fez, eu até pediria permissão a Vossas Excelências, ao Ministério Público, inclusive, e, obviamente, ao próprio doutor Marcelo, que é diretamente o mais interessado, as suas razões a mim me bastam, certo?
Eu até trago aqui, para ratificar esse meu entendimento, o que dispõe o artigo 33 da Lei Complementar Estadual de 2003, e pertinho com a matéria em exame. Só o artigo 5º, só pelo caput do artigo 5º, já se vê que a pretensão recursal não tem procedência. Diz lá o dispositivo, abraço. Fica vedada a vinculação de quaisquer vantagens remuneratórias ao soldo dos cargos policiais militares e bombeiros militares do Estado do Piauí. Parágrafo 2º. A vedação deste artigo aplica-se aos proventos de inatividade e às pensões. E assim segue. Daí, já me bastaria dizer apenas isso, porque nós temos aqui, como recorrente, um policial militar inativado, né? Então, trago aqui a lume, também é uma decisão do STF, em repercussão geral, que trata de matéria similar, recurso extraordinário 563-965, tema 41. Aí leio aqui, ou melhor dizendo, trago essa jurisprudência em função dela, da ministra Carmen Lúcia. E concluo aqui, presidente, na espécie dos autos, doutor Costa Neto, por força de lei, é óbvio o apelado, assim como todos os outros policiais militares com direito à gratificação de representação, passou a recebê-la de modo fixo, ou seja, desvinculadamente da evolução dos seus proventos de inatividade. Portanto, não houve nisso, em sentido contrário ao que pensa o apelante, redução de vantagem. E não se pode considerar como tal a correta ou legal preservação do valor alcançado até a modificação legislativa. Então, ele teve essa preservação do valor até vir esse dispositivo ao qual eu me reportei há pouco. Pois bem, presidente, eu concluo, doutor Costa Neto, entendendo que a sentença se amolda perfeitamente, à legislação estadual em vigor, não há prejuízo em relação também, claro, em dizer-se que está havendo redução vencimental, não, de maneira nenhuma, na minha concepção, como entende o doutor magistrado sentenciante, e voto, presidente, pelo não provimento do recurso, de sorte que se mantenha a sentença incólume, né? Não há, obviamente, se cogitar de aumento de honorários, não só porque não houve fixação da verba, mas porque em se cuidar de mandado de segurança, né? Não há condenação em honorários, como todos nós sabemos. É o meu voto, presidente. Pelos fundamentos exposados por Vossa Excelência ao longo do seu voto, eu também o acompanho e ouço o voto do doutor Costa Neto. Está sem som, doutor Costa Neto. Acompanho o voto do relator pelo não procedimento do recurso. Pelo não provimento do recurso. Perfeito. Por unanimidade, conheceram e negaram o provimento ao recurso. A Câmara conheceu e negou o provimento ao recurso. O próximo processo, também de relatoria do desembargador Alencar, trata-se da apelação civil de origem de Água Branca, número final 053-08. Apelante ao Estado do Piauí e a Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelada Iracema Maria Leal Silva, advogado Davi Portela da Silva e outros. Relator desembargador Alencar, a quem eu volto a passar a palavra. Desembargador Oliveira tem pedido sustentação do doutor Marcelo Sequef, nesse processo e no próximo. Perfeito. Eu peço desculpas aí, doutor Marcelo, e passo-lhe a palavra pelo prazo. Obrigado, presidente. Renovando aqui os cumprimentos. Senhores, a matéria que
discutida nesse processo, ela guarda um pouco consonância com aquela também trazida a julgamento, creio que na sessão, acho que foi a primeira sessão do mês de março ou a última do mês de fevereiro passado, que o servidor ingressou com a demanda visando a obtenção do chamado reenquadramento funcional. Só que naquela outra ação se discutia a lei do pessoal da saúde. E essa é outra lei, a Lei 6.560 de 2014. Por que estou fazendo referência, né, a essa outra ação? Porque em ambas está em discussão aqui, na verdade, o pedido de reenquadramento por servidor que não ostenta, por assim dizer, a condição de efetivo. Não é um servidor que tem a nota da efetividade, que é justamente aquela marca dos servidores que logram ingressar nos quadros da administração pública após aprovação em concurso público, em regular concurso público. E é o caso aqui da parte apelada, senhora Iracema Maria Leal Silva, que ingressou na administração pública em 31 de maio de 1978, desembargador Alencar, sendo, portanto, apenas estável, segundo o artigo 19 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que a doutrina chama de estabilidade anômala, senhor presidente. Então, esse reconhecimento da estabilidade por parte da autora apelada assegura-lhe tão somente isso, quem proclama é o Supremo Tribunal Federal, e há vários julgados aqui do Egresso Tribunal de Justiça seguindo, reverberando esse entendimento, que o único direito que assiste, lógico, o único direito seria colocar de forma restrita, né? Mas da forma como se concebe o Instituto da Estabilidade, aplicável aqui à servidora, autora, é o de permanecer, é a permanência que lhe é assegurada no serviço público, não lhe sendo estendido ou reconhecido, deferido as prerrogativas que são inerentes daqueles efetivos. Pois bem, feito esse esclarecimento inicial, importa dizer que, tendo pretendido a autora o reenquadramento com base na Lei Estadual 6.560 de 2014, sendo ela tão somente estável e não efetiva, a pretensão autoral esbarra em tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Vinculante porque fixada em sede de repercussão geral. Isso no tema 1157, na sessão de final de março de 2022, o Supremo Tribunal Federal apenas reafirmou jurisprudência antiga sua, agora cristalizando em uma tese vinculante, porque o julgado foi exarado sobre a sistemática da repercussão geral. E eu me recordo, presidente, embargador Oliveira, que lá, quando Vossa Excelência integrava a segunda Câmara de Direito Público, fiz referência, inclusive, nessa sessão anterior aqui da quarta Câmara, desse julgado de Vossa Excelência. Vossa Excelência pediu vista. Vossa Excelência há de se recordar disso. Há um precedente da relatoria de Vossa Excelência que espelha o entendimento que estou aqui a esposar, justamente de que ao servidor estável, mas não efetivo, não lhe pode ser assegurado o reenquadramento funcional, que é próprio daqueles, e exclusivamente daqueles que aderem ao serviço público pelo vínculo da efetividade. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, nesse tema 1157, ele foi categórico, abre aspas, peço vênia para citar a tese vinculante. É vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição de 88, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT.
Haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, e decisão proferida na ADI 3609. Pois bem, justamente por ter sido fixada essa tese em repercussão geral, a decisão judicial que não invoca essa tese para se realizar um distinguish, ou seja, para afastá-la sob a alegação, a fundamentação de que se trata de um caso distinto, é uma decisão que, segundo o CPC, ela é não fundamentada. Então, eu me reporto aqui, eminente desembargador Alencar, que na sessão de 30 de março de 2022, eu fiz essa mesma defesa. Então, já vamos completar aqui um ano, né? Hoje, 15 de março. Essa defesa, uma servidora buscava o reenquadramento com base na Lei 6.560 de 2014, não comprovou que entrou no serviço público estadual mediante concurso público, o mesmo caso da servidora, desse processo. O relator era o desembargador Otto, retirou de pauta para análise dessa arguição, e quando ele traz de volta, senhores julgadores, o processo, ele dá provimento ao apelo do Estado do Piauí justamente sobre esse fundamento. Foi a apelação 081-5393, dígito 92/2018, julgada em 30 de março de 2022. Vejam, Vossas Excelências, a ementa. Administrativo constitucional, apelação civil, ação de obrigação de fazer enquadramento funcional, servidor admitida antes da Constituição Federal, sem concurso público, impossibilidade, artigo 19 do ADCT, estável, mas não efetiva, não integrante da carreira. Recurso conhecido e provido. O recurso do Estado do Piauí foi provido. E o desembargador Otto, Sua Excelência, disse o seguinte: no julgamento da ADI 4876, o STF fez a diferenciação entre estabilidade conferida por essa norma e a chamada efetividade, que depende de concurso público, e conclui: o servidor público admitido antes da promulgação da Constituição da República, sem que passasse pelo crivo do concurso, possui garantia de estabilidade na forma do 19 do ADCT. Contudo, não faz jus ao enquadramento funcional sob pena de incorrer em violação ao 37, inciso 2º, da Carta Magna, precedente TJPI. E ele foi acompanhado por Vossa Excelência, inclusive o desembargador Alencar, presente também naquela assentada, o eminente desembargador Ilo de Almeida Souza. Mesma conclusão chegou à primeira Câmara de Direito Público, numa sessão, inclusive, presencial, agora de agosto, recente data de agosto de 2022, que a sentença havia assegurado o reenquadramento, com base na Lei 6.560. E o Estado, trazendo a alegação de que o servidor era tão somente estável, a primeira Câmara, a unanimidade, também deu provimento ao apelo do Estado do Piauí, invocando, inclusive, textualmente o tema de repercussão geral 1157. Foi fixado lá na sessão do Supremo Tribunal Federal, sessão plenário virtual de 28 de março de 2022. Essa foi a apelação 081-5389, dígito 55 de 2018. Relator desembargador Eufrásio, julgado em 25 de agosto de 2022. Não irei ler a ementa, porque, de certa forma, se reporta aos mesmos fundamentos que Sua Excelência o desembargador Otto lançou aqui no seu voto, né, no processo que referi. Mas aqui também, agora eu vou me reportar ao precedente de Vossa Excelência, desembargador Oliveira, quando, compondo a segunda Câmara de Direito Público, mandado de segurança 070-37-64-48 de 2018, foi unânime lá, desembargador Brandão, desembargador Jânio, pela denegação da segurança. Então, Vossa Excelência disse: mandado de segurança, direito constitucional, direito administrativo preliminar, benefício da justiça gratuita, deferido. Reenquadramento de servidor público estadual. Ingresso no serviço público anterior à Constituição de 88, ausência de estabilidade, impossibilidade de progressão na carreira, disposição do ADCT. Tópico 2 da ementa, a previsão de que aos servidores públicos não concursados, que na data da promulgação estivesse há pelo menos 5 anos em exercício, seria concedida estabilidade, sendo certo que, se posteriormente se submetessem a concurso para fim de efetivação, teria o tempo de serviço contado como título. A DCT encerra simples estabilidade, ficando afastado o enquadramento de servidores em cargos
públicos pertencentes a carreiras distintas que demandariam a realização de concurso público, sob pena de expressa ofensa ao artigo 37, da Constituição da República, entendimento pacificado no STF, segurança denegada. E há aqui também precedentes da primeira Câmara, relator desembargador Fernando Carvalho Mendes, que também não irei ler, porque vai na mesma linha dos aqui já citados. Então, em nome da harmonia desses entendimentos, estabilidade da jurisprudência aqui do Egresso Tribunal de Justiça, não tendo a parte autora demonstrado cabalmente que ingressou via concurso público, portanto, efetiva, junto à administração estadual, se requer o provimento do apelo do ente público, reformando-se integralmente a sentença e, portanto, julgando-se improcedentes os pedidos autorais com inversão do ônus sucumbencial. É o que se requer. Palavra de Maradona Alencar. Presidente, eu vou pedir vista, claro, isso é possível, viu, doutor Costa Neto? Porque pode criar espécie a Vossa Excelência quando a gente diz assim, eu sou relator e peço vista, né, de um processo que, obviamente, já está na minha relatoria. Acontece que esse processo agora está sob o crivo do órgão funcionário. Então, eu apenas sou um relator. E aí eu peço vista, eu vou dizer por que, desembargador Oliveira e doutor Costa Neto. Pelo simples fato de que as menções do senhor procurador do Estado, doutor Marcelo Zequef, há vários julgados aqui, não me convencem plenamente. Eu antecipo logo isso. Contudo, porque aqui nós estamos, doutor Marcelo, eu vou justificar, eu não costumo retirar processo de pauta depois que eu os incluo. Mas acontece que aqui nós não estamos discutindo reenquadramento. Aqui, a servidora já está reenquadrada. E o que ela busca é que se lhe conceda a vantagem criada pela lei 6.560 de 2014. Não é? Digamos assim, o âmago da sentença é este: conceder à servidora essa vantagem, autorizar. Eu trago julgado aqui, mas como a questão é complexa, a partir das razões expendidas pelo procurador do Estado, eu vou pedir vista para me abalizar mais ainda, em função, inclusive, do que ele alega. E até porque também, infelizmente, eu não detalhei, como deveria, mais minuciosamente, portanto, essa questão que ele suscita aí. Embora eu tenha, foi ano passando, a minha manifestação sobre esse aspecto. De modo, presidente, eu peço compreensão de Vossas Excelências, inclusive de eventuais interessados no julgamento, do Ministério Público também, para poder, como eu acabo de dizer, melhor me situar. Ok? Eu vou retirar de pauta o recurso. Perfeitamente, desembargador Alencar. Então, retirado de pauta para exame da matéria. Passamos ao último processo da pauta de minha relatoria. Aí eu peço à doutora Isabel que proceda pregão do processo. Pois não, desembargador. Agora nós vamos para o quinto processo. É uma apelação civil 081111-083, dígito 43, 2018, né? Origem, Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante, Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelada ASCC, representada por sua genitora NCB, defensor público Dr. Nelson Nery Costa, relator desembargador José Ribamar Oliveira, e nesse processo tem sustentação do Dr. Marcelo Zequef. Perfeito. Passo a palavra. Presidente, relator, desculpe. É porque não veio, pelo menos ao meu conhecimento, o relatório deste recurso. Eu não sei se chegou ao doutor Costa Neto, mas a mim não veio.
E eu, então, talvez a gente, em ouvindo as razões do Procurador do Estado, e depois um breve relato do Vossa Excelência, talvez a gente tenha condições de julgar, não é? Mas eu não tenho relatório. Mas eu me proponho a escutar as razões do doutor Marcelo e, a partir daí, né, ter como, digamos assim, ter ciência do relato. Desde que Vossa Excelência entenda que a explanação do procurador, que vai ser feita ainda, sirva como, digamos assim, síntese do relatório de Vossa Excelência. Pode ser? Perfeito, Edmar Alencar. Com certeza o doutor Marcelo bem se incumbiria de fazer uma dissertação do caso. Mas o relatório é breve, eu vou fazer a leitura do mesmo. Trata-se de apelação civil interposta pelo Estado do Piauí, em face de sentença prolatada pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Teresina, nos autos da ação de obrigação de fazer acumulado com pedido de tutela antecipada, movida pela Defensoria Pública Estadual em favor da menor de iniciais ASCC, representada por sua genitora Nayara Carvalho Borges, consubstanciado na negativa de fornecimento de fármaco necessário ao seu tratamento de saúde. Alega a autora que a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, através do diretor da Unidade de Assistência Farmacêutica, indeferiu pedido administrativo visando a realização dos exames de gasometria de cariótipo necessários à paciente e sua filha de apenas 1 ano de idade, diagnosticada com trissomia do 21, síndrome de Down, associado à cardiopatia congênita, mais precisamente defeito do septo atrial ventricular parcial, CIA e CIV, o que implica acompanhamento multiprofissional. Sustenta a existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos, os direitos fundamentais à saúde, à vida e a obrigação do Estado de promover o fornecimento de medicamentos indispensáveis ao tratamento da moléstia da qual a paciente é portadora. Assevera ainda que os procedimentos são imprescindíveis à saúde da menor infante, cuja falta representa risco de vida. Conclui afirmando que, diante do alto custo, não possui condições financeiras para adquirir mencionados medicamentos, conforme documentação anexa. Portanto, requer a concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora providencie os referidos exames na forma prescrita, sob pena de aplicação de astrentes ou de bloqueio de valores em contas públicas do Estado. Deferida a liminar e instruído o feito, sobreveio a sentença, confirmando a antecipação da tutela vindicada para condenar o requerido, autorizar os procedimentos nos termos do artigo 27, parágrafo 6º da Constituição Federal, sob pena de multa diária. O Estado do Piauí interpôs o presente recurso, alegando, dentre outros pontos, a incompetência absoluta do juízo, a inexistência do direito reclamado, bem como a afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. É que, ao final, seja o recurso conhecido e provido. A Defensoria Pública Estadual apresentou contrarrazões, requerendo, em suma, o improvimento do recurso e, de consequência, a mantença da decisão recorrida em todos os seus termos. O Ministério Público Superior opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se na íntegra a sentença vergastada. Era o que havia a relatar. Alguma dúvida por parte dos senhores pares? E não havendo, passo a palavra ao eminente procurador Marcelo Sequeira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas uma observação em relação ao relatório que Vossa Excelência acabou de ler a todos nós. Quando Vossa Excelência cita aí que a Defensoria Pública ela apresentou contrarrazões, correto? Eu vejo aqui pela movimentação, inclusive até me recordo uma longa discussão que foi travada, tem uma questão de ordem suscitada por Vossa Excelência, desembargador Alencar, sobre a questão da Secretaria ter certificado o transcurso do prazo em habeas para a Defensoria ofertar contrarrazões ao apelo do Estado. Eu estou verificando aqui que, na verdade, a Secretaria lá da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública certifica que decorreu em habeas o prazo para a parte autora oferecer contrarrazões, né? Então, não sei se é um ponto aí de ajuste aí do relatório, mas é o que me consta aqui nesse processo aqui que já foi pautado aqui, apregoado, né, para julgamento. Eu não sei se é um equívoco da minha parte, mas é o que me consta aqui da movimentação do processo. Não há essa petição de contrarrazões. Pois bem, eu passo aqui a rememorar, aqui agora com a presença do doutor Fernando Melo, né, tivemos na sessão anterior da Quarta Câmara, doutora Terezinha, né? Doutora Terezinha de Jesus estava aqui presente, e eu gostaria aqui de renovar, na verdade, os argumentos. Conheço o posicionamento de Vossas Excelências acerca do tema, mas, e aqui eu me dirijo aqui ao parque aqui na pessoa do doutor Fernando Melo, uma preocupação que não só o Estado do Piauí, mas todos os entes públicos, nessas demandas de fornecimento de fármaco, têm externado e têm, de fato, reverberado, que é justamente esse dever, né? Essa solidariedade que não se recusa, não se desconhece, né? Que há solidariedade, presidente, desembargador Oliveira, dos entes públicos no que tange à prestação do serviço público de saúde a todos quantos dele necessitem, né? Do aparelho público de saúde. Porém, é justamente para se evitar uma falta de racionalidade nessa sistemática de atendimento à população, é que veio o Supremo Tribunal Federal e ali determinou algo que não estamos observando na prática em sua integralidade. Aí Vossa Excelência talvez se recorde, doutor Fernando Melo, que na última sustentação que fiz nesse tema, que Vossa Excelência estava presente, aqui oficiando na Câmara, a preocupação, o pedido formulado pelo ente público, aqui eu estou passando ao largo, senhor presidente, relator desse processo, desses argumentos aí, de reserva do possível, separação de poderes. Eu não estou me fixando a isso. O que eu quero me fixar aqui, um apelo, novamente, que faço, sei das súmulas que tem no Tribunal de Justiça, não me recordo agora se é a súmula número 1, súmula 2, súmula 6 do TJ, fala da solidariedade. O apelo que fazemos é que esse entendimento local, entendimento do Tribunal de Justiça, notadamente a Quarta Câmara, que tem a competência privativa para processar, julgar matérias de saúde pública, né, é justamente de que esse entendimento seja relido, né, à luz da compreensão odierna, compreensão aí que está vigendo no momento, jurisprudencial, Supremo Tribunal Federal, naquela parte final de uma tese fixada pelo STF no tema 793. Aqui a insistência, Vossa Excelência me perdoa a insistência, mas é porque, como vivemos sob a égide de uma sistemática de cultura e apreço aos precedentes, notadamente precedentes qualificados, porque justamente fixados pelos tribunais de superposição, né, aos quais se deve certa deferência no sentido da observância de entendimentos cristalizados ali em repetitivos, repetição geral,
a parte final, quando fala que deve a autoridade judiciária direcionar, doutor Fernando, o cumprimento para o ente público competente. Então, a primeira parte vem sendo observada. Há o dever de solidariedade, os entes, dependente de quem seja acionado, deve, né, apreciar a pretensão e, se de direito, deferi-la a quem bate as portas aí do judiciário, permitam um linguajar um pouco mais simples, para se socorrer de indeferimentos na seara administrativa, de fármacos, de procedimento cirúrgico, de transferências, enfim, para a realização de cirurgia, que seja. Porém, a parte final dessa tese, e aí é a insistência aqui, justamente por apego aqui ao debate jurídico de um tema que é bastante candente aqui em todo o judiciário nacional, não só aqui. Que essa é uma matéria que perpassa toda a realidade brasileira, a deficiência do nosso aparelho de saúde pública, que é deficitário, aí temos uma complexidade imensa em relação ao gerenciamento dessa demanda, mas me reporto novamente, quando o Supremo diz que é um dever, né? É o Supremo que diz, deve, então é um dever, deve haver o redirecionamento do cumprimento daquela obrigação conforme as regras de repartição de competência. Ora, se aquele fármaco, se aquele procedimento de saúde não está ali incluso nos atos normativos do SUS, o Estado do Piauí ou qualquer outro Estado ou município, ainda que ele venha a ser compelido a fornecer, tudo bem, mas a autoridade judiciária que faz essa determinação, justamente porque quem deve incluir novos procedimentos e fármacos nos atos de dispensação obrigatória e gratuita, portanto, pelo SUS, deve direcionar o cumprimento a quem de direito. Ora, se a União que inclui, por meio do Ministério da Saúde, do CONITEC, né, Comitê de Incorporação de Novas Tecnologias, e não foi incluso, pois que ela, a União, venha a juízo, integre a lide, para dizer por que não incluiu, se está em processo de inclusão, e que participe do polo passivo, até para que, por economia processual, nesses mesmos autos, o Estado se veja ressarcido do que desembolsou com a parte autora, fornecendo o fármaco, concedendo ali o tratamento determinado judicialmente. Fazer isso não é nada mais, nada menos do que cumprir o que o Supremo diz. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Então, o Estado suporta o ônus financeiro. Mas é quando ela meramente determina o fornecimento da prestação de saúde, mas não diz a parte final, que se inclua a União, porque é conforme as regras de repartição de competência, ela, a União, que deve incluir aquela tecnologia nova que não está no ato oficial do SUS e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Então, o Supremo, quando ele estabelece essa tese, ele está pensando também na economia processual, para que o Estado não tenha que inaugurar uma nova relação processual na Justiça Federal para cobrar do que despendeu com aquela ação que tramitou na Justiça Estadual, cobrar lá na Justiça Federal da União, em um processo só, se consegue chamar a União, porque não incluiu essa tecnologia, esse fármaco que não está nos atos normativos do SUS, e, ao mesmo tempo, ao fim e ao cabo, o Estado, tendo suportado o ônus financeiro, vai se ver ressarcido na mesma relação jurídico-processual
lá na Justiça Federal agora, porque incluída a União no polo passivo. Então, senhores julgadores, fiz essa exposição, lógico, em outros termos, na assentada anterior, quando essa matéria veio a julgamento. Inclusive, disse a Vossa Excelências que esse entendimento, essa interpretação do tema 793 não é uma interpretação do Estado do Piauí. É o próprio Supremo que, dando o devido alcance e interpretação e sentido à tese fixada, disse que esse dever de redirecionamento, de incluir a União no polo passivo, se aplica textualmente a medicamentos não padronizados no SUS, e não somente nos casos em que o fármaco não é registrado na Anvisa. Porque não estando registrado na Anvisa, é inequívoco que a competência é da Justiça Federal. Mas mesmo estando registrado na Anvisa, não havendo a padronização no SUS, deve a União integrar o polo passivo. Isso aqui, eu tenho aqui dezenas, né, na verdade, de julgados só do ano de 2022, em que há essa determinação de inclusão da União no polo passivo. Não irei ler apenas esse apelo justamente para que nos votos, nas decisões, senhor Avante, nesse tema, até para que se realize um distinguish em relação à tese do tema 793, a matéria seja enfrentada, né? Ainda que para afastá-la sob a alegação de distinção do contexto fático-jurídico. Então, eu finalizo aqui com essa decisão aqui mais recente que eu pude pegar do Supremo Tribunal Federal, 2022, quando ele aprecia reclamações interpostas aí, portanto, propostas perante o Supremo, alegando desrespeito à autoridade da decisão do STF, proferida no tema 793, em que as decisões dos TJs, no caso o TJ aqui do Estado do Mato Grosso, havia mantido o processo lá na órbita do judiciário local, Justiça lá do Mato Grosso do Sul. E aí se alegou ter sido desrespeitada a tese, né, o julgado do STF. E isso na reclamação 49.918, finalizando já, senhor presidente, quando o Supremo disse o seguinte: embargo de declaração no agravo regimental na reclamação direito à saúde, fornecimento de medicamentos e tratamento médico, recurso extraordinário, tema 793, equívoco na aplicação da sistemática de repetição geral na origem, medicamentos ou tratamentos não padronizados e incluídos em políticas públicas implementadas pelo SUS. Percebam, necessidade de a União compor o polo passivo da ação obrigacional. Então, o Supremo foi enfático, que vai fazer um ano, esse julgado é 27 de abril de 2022, primeira turma, ministra Carmen Lúcia, reclamação 49.918, agravo regimental, embargo de declaração. Portanto, à vista desses argumentos, desses fundamentos, é que se requer o provimento do apelo do ente público para, dando a devida aplicação ao tema 793, se direcionar o cumprimento ao ente público conforme as regras de repartição de competência, União Federal. Via de consequência, se deslocar, portanto, a competência para a Justiça Federal, como forma até e ulteriormente que o Estado se vê ressarcido daquilo que desembolsou, vem desembolsando com a prestação à saúde aí que vem sendo concedida à parte autora. É o que se requer, senhor presidente, senhor julgador. Muito obrigado. Eminentes pares, senhor procurador, doutor Marcelo Sequef, senhor procurador, senhor Fernando Bernardo Gomes. Na verdade, a argumentação do Marcelo tem os fundamentos de decisões dos tribunais superiores
Desembargador Oliveira, Vossa Excelência me permite só uma rápida intervenção na fala de Vossa Excelência? Muito prazer, doutor. Apoiado aqui no artigo 937 do Código de Processo Civil, estou solicitando de Vossa Excelência a intervenção ministerial para contribuir com o julgamento. É a deferida aí. Não, Excelência. Não. Inicialmente, eu cumprimento o eminente desembargador Oliveira, presidente desse órgão fracionário, o ilustre desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar, cumprimento o doutor Costa Neto, magistrado convocado para compor a 4ª Câmara de Direito Público, cumprimento o doutor Marcelo Sequef, competente procurador do Estado, cumprimento a doutora Isabel e todos que nos assistem. Senhor presidente, o doutor Marcelo Sequef foi muito preciso quando da sua sustentação oral em dizendo que, no caso ora examinado, aplica-se o tema 793, responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. E, na realidade, Excelência, essa matéria que foi decidida pelo ministro Fux, que tem como tese a seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Eu me lembro, doutor Marcelo, Vossa Excelência também há de se lembrar, eu tenho uma memória muito boa, que o desembargador Otto acolhia a tese, mas questionava em qual momento isso deveria ser suscitado. Até para não haver uma quebra do princípio da não surpresa, porque a União, em nenhum momento na demanda, foi parte do processo. E chegando aqui, isso há uma dúvida, inclusive, deste procurador, em chegando neste momento de decisão pelo órgão fracionário, como se daria esse cumprimento dessa tese. Porque, admitindo por hipótese que a Câmara acolha a sustentação e a tese do doutor Marcelo, ao decidir, ela pode impor esse ônus à União, que não integrou a relação processual e, vamos dizer, será compelida a pagar uma determinada quantia, às vezes muito elevada, despendida pelo Estado do Piauí. Não tenho a menor dúvida, senhor presidente, nobre relator, que a tese do tema 793 deve ser enfrentada pelo tribunal. Agora, a minha dúvida é no sentido de quando ela vai ser aplicada. Se no início da ação o Estado já suscita isso, e na sentença de primeiro grau, obviamente sentença de primeiro grau, o juiz já fixa ali. E, a partir daí, o direcionamento de recursos, obviamente, já dando pela procedência da ação, já se tem como certo que o Estado vai gastar, em tese, R$200 mil, mas é que a União vai suportar esse ônus por conta da tese do 793. Então, Excelência, para concluir, eu entendo que, se no caso específico dos autos, a responsabilidade da União, embora a condenação tenha se recaído sobre o Estado, aplica-se a tese do 793. A minha dúvida é se o momento processual é oportuno. E, concluindo, abstraindo toda essa discussão, que foi o cerne da sustentação oral do doutor Marcelo, retornando ao leito processual normal, nós somos, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reconhecendo essa sustentação do doutor Marcelo como
oportuna e acolhida no momento processual oportuno. É a nossa manifestação, senhor presidente, espero que tenha sido claro nesse posicionamento. Muito obrigado. Muito claro, doutor Fernando. Na verdade, eu estava me manifestando e abordando, vamos dizer assim, uma temática próxima do raciocínio de Vossa Excelência. É que os tribunais superiores já têm se manifestado, mas não há ainda uma definição com relação à competência em termo definitivo para apreciação dessas demandas em procedimentos de fornecimento de medicação, procedimentos médicos, clínicos, que estão fora da lista do SUS. Né? Então, o meu entendimento neste voto aqui é exatamente aquele da responsabilidade solidária, né, que não foi ainda afastada pelos tribunais superiores, continua ainda a haver esse entendimento. De certo que esse tema 793, abordado aqui pelo Dr. Marcelo, nós vamos examinar com mais, vamos dizer assim, com mais vagar, e neste momento eu deixo de acolher, admitindo o raciocínio do Dr. Fernando Ferro, de que não há definição quanto ao momento oportuno, pelo menos parece que o doutor Fernando entende que deveria ser lá quando da demanda, e não já depois de deferida a liminar, já cumprido vamos dizer assim, o desiderato da parte, que era o recebimento do benefício. Certo que nós estamos votando da seguinte forma. Cumpre destacar que a matéria em análise constitui objeto de jurisprudência consolidada neste Tribunal de Justiça, consubstanciado na realização de exame de alto custo e imprescindível ao tratamento de hipossuficiente, embora não inclusa na lista do Ministério da Saúde. A impressão que eu tenho é que esse tema deverá ser definido, talvez, dentro de curto ou médio prazo, né? Possivelmente consolidando esse entendimento da tema 793, o que vai gerar, com certeza, demandas muito, muito grandes para a Justiça Federal, que certamente não está aparelhada para receber o número de processos que vai parar lá, se assim acontecer. Né? Mas aí é outra vertente. Né? O Estado do Piauí alega que os exames pretendidos pela autora não integram a política do SUS para o combate à doença alegada, não constando da listagem do Ministério da Saúde para este fim, de maneira que a Justiça Estadual é incompetente, segundo o Estado, para processar o feito, porquanto não é de sua responsabilidade realizar tais procedimentos. Não merece amparo o argumento, porquanto importa lembrar que o bem jurídico ora tutelado, qual seja a saúde como direito à vida, é assegurado na Constituição Federal, artigo 5º, caput 6º e 196, destacando-se ainda que o dever do Estado também se encontra previsto no artigo 2º da Lei 8.080/90, segundo o qual a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E certo, esse direito não pode ser obstruído em face de mera formalidade administrativa, no caso, a inclusão de procedimentos necessários ao tratamento do paciente na lista fornecida ou estabelecida pelo Ministério da Saúde. Destaque-se de início que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União,
dos Estados-membros e dos municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento imprescindível à saúde da paciente. Com relação à alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes, temos que, de fato, a Constituição Federal, em seu artigo 2º, consagra o princípio da separação de poderes, que deve ser interpretado como um sistema de freios e contrapesos, impondo uma repartição igualitária de poder de modo a evitar abuso de quaisquer daqueles poderes previstos constitucionalmente. Assim, ao contrário do que alega o Estado apelante, no caso em epígrafe, é perfeitamente identificável o abuso do poder executivo na medida em que se recusa a promover exames imprescindíveis e de alto custo à pessoa carente e necessitada em grave afronta ao direito à saúde, porquanto constitucionalmente assegurado. Destarte, a garantia dos direitos sociais não pode ficar condicionada ao bel prazer da administração pública em detrimento da necessidade absoluta de priorizar o direito à saúde ora postulado pela paciente. Vejamos o entendimento esposado em jurisprudência do STJ. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do administrador, sendo de fundamental importância que o judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais igualmente fundamentais. Tratando-se de direito fundamental, incluso do conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, formalmente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômica financeira do ente estatal. No caso, não há empecilho jurídico para que a ação que visa assegurar o fornecimento de medicamentos seja dirigida contra o município, no caso aqui contra o Estado, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, membros e municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Esta é uma jurisprudência do ministro Humberto Martins, apreciando um agravo, aliás, um RESP do Rio Grande do Sul, mencionando aqui a ministra Eliana Calmon ainda em 2010. E assim, eminentes pares, acerca da teoria da reserva do possível, arguída pelo Estado, é necessário tecer comentários em face da edição da súmula 1, de 2011, aprovada por esse Tribunal de Justiça, segundo a qual os direitos fundamentais de caráter assistencial, como o fornecimento de remédios pelo poder público, compreendidos dentro dos direitos constitucionais mínimos, indispensáveis à promoção da existência digna das pessoas necessitadas na forma da lei, prescindem de previsão orçamentária para ter eficácia jurídica. Ressalta-se, por último, que esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que a incapacidade financeira não representa óbice à efetivação dos direitos fundamentais, a evidenciar a improcedência
do citado argumento, como no presente caso. Assim, fortes os argumentos explicitados, concluo pela manutenção da sentença rechaçada, até porque, a estas alturas, houve perda do objeto do recurso, tendo em vista o cumprimento da decisão do primeiro grau. Posto isso, conheço o recurso, porém nego o provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, como voto ou subvoto do eminente desembargador Alencar. Presidente, eu confesso que estava sem som no momento, mas parece-me que Vossa Excelência é lógico, né? Na medida que adentrou o mérito, era uma questão relacionada com a necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal. Não é isso? Não é isso uma espécie de a preliminar? Vamos ver. Pois é. Aí Vossa Excelência, naturalmente, afastou, como eu acabo de dizer, porque adentrou o mérito. E eu concordo. Inclusive, porque não houve a consulta, né, aos demais membros, mas eu concordo, tanto com o afastamento da preliminar quanto a decisão de mérito de Vossa Excelência. Obrigado pela correção, desembargador Alencar. Concordo com Vossa Excelência e ouço, até porque não me manifestei, tendo em vista exatamente o meu entendimento de que ainda não está definido termos, vamos dizer assim, definitivos, né? Essa questão da competência da Justiça Federal, ainda há assim, um certo vacilo, ainda vacila a jurisprudência entre a competência da Justiça Federal e a estadual, nos casos de medicação fora da lista do SUS. Mas Vossa Excelência está correta. Ouço o voto do desembargador Costa Neto. Cadê aqui que não está abrindo? Não está aberto, não está aberto. Está abrindo, mas não está aberto. Ou desculpe esse pequeno estamos te ouvindo, Costa Neto. Ficaram à vontade. Desculpa esse pequeno contratempo, foi aqui a tela que estava com problema. Não tá. Então, naturalmente, eu tenho que acompanhar o voto do seu desembargador relator. Tanto é que, na última sessão que eu estive fazendo parte, aliás, diga-se de passagem, a primeira, nós já havíamos trazido a tese e foi apoiado. Não tem como não seguir o voto do relator. O voto semelhante ao voto de Vossa Excelência. Por unanimidade, a Câmara conheceu e negou o provimento ao recurso. Senhores, pois não, pelo que eu entendi também, o Ministério Público não opinou ou opinou o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Não. Então é pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido do voto do eminente relator. Apenas com aquelas observações. Não, presidente, é bom acrescentar, né, para ficar mais forte aí a conclusão do voto. Principalmente quando o opinativo é deste nosso ilustre procurador aí. O Ministério Público opinou nos autos e aqui em sessão, com intervenção oportuna do desembargador do doutor Fernando Ferro, nosso procurador, em substituição da doutora Terezinha, até mencionando, vamos dizer assim, uma questão que eu creio que deva ser, vamos dizer assim, objeto de debate oportunamente com relação ao momento em que se deva arguir ou apreciar a competência do ente federado, se da União ou do Estado. De modo que agradeço a intervenção do desembargador Alencar, relembrando a questão da preliminar, bem como do doutor Fernando Ferro, trazendo à baila essa questão do momento da apreciação da preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Então, quero agradecer aos demais, aos eminentes pares, desembargador Alencar, desembargador Costa Neto, e também ao
doutor Fernando Ferro, bem como ao doutor Marcelo, pela participação nesta sessão. Agradecer também à nossa secretária eficiente e passar a palavra aqui, como sempre faz o Josimar do Alencar no final das sessões. Primeiramente, a Vossa Excelência Josimar do Alencar. Presidente, nós já estamos, acho que a Fernanda já tomou aí a precaução, né?